salvos. Amém? Feche seus olhos, encurve sua cabeça. Pai, a sua palavra é a verdade. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés. A sua palavra é viva e eficaz. E eu creio que a sua palavra vai penetrar o mais íntimo do coração dos meus irmãos. E nós seremos edificados, tocados, transformados pela tua palavra, lavados pela tua palavra. E que possamos ser cristãos inchados, que puxamos para nós, absorvemos a tua palavra e não crentes pá, que jogamos para outras pessoas aquilo que é para nós. E que a sua palavra possa penetrar o mais íntimo dos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? O calor tá tenso. Obrigado, mano. Mas o ar-condicionado está chegando. Aleluia. Esse é o ano de emagrecer também. Aleluia. Deus já deu essa graça. Eu estou que nem aqueles viciados. Segunda-feira eu paro de fumar. Segunda-feira eu paro de beber. Segunda-feira eu paro de usar droga. Segunda-feira eu começo uma dieta. Mas esse ano é o ano de emagrecer em nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Então, eu quero ler nessa versão a mensagem que diz assim: todos ficaram perplexos com os sinais e maravilhas realizados por meio dos apóstolos. Os crentes viviam numa harmonia maravilhosa e tinham tudo em comum. Vendiam o que possuíam e deixavam os recursos à disposição para atender às necessidades de quem precisasse. Eles seguiam uma disciplina diária de cultos no templo, seguidos de refeições nas casas. Cada refeição era uma celebração vibrante e alegre, com muito louvor a Deus. O povo da cidade apreciava o que via. Todos os dias o número deles aumentava e Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Se tiver o fundinho musical para nós hoje, Rafa, aleluia. Irmãos, aqui está o nosso texto fundamental, chave para nós, de que Deus nos prometeu que a casa realmente vai ficar cheia. E é Deus que vai acrescentar se nós vivermos aquilo que Ele planejou, vivermos uma vida compartilhada, uma vida de perseverança, porque relacionamento exige de nós não só fé, mas exige perseverança. Casamento exige perseverança, relacionamento de pais com os filhos exige perseverança, filhos com os pais, perseverança, estudar em uma escola exige perseverança, trabalho exige perseverança, tudo que nós vamos fazer exige perseverança. Mas aqui está uma chave, exige também de nós unidade de propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósito. Além de unir pessoas, sim, Ele une propósito. Deus não te colocou aqui à toa, Deus te colocou aqui com um propósito. Deus não me colocou aqui à toa, Deus me colocou aqui com um propósito. Mas nós precisamos aprender algo, é preciso nós sermos um. Assim como Jesus, o Espírito Santo e o Pai são um também. Amém? E eu quero compartilhar um texto com você, quero que você abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6. Gênesis 11, 6. Fala aí para o seu irmão, para quebrar o gelo. Fala, irmão. Mais uma vez. Irmão, que ainda parece que está um monte de estranho no mesmo lugar, mas em nome de Jesus isso está quebrado. Fala, irmão. Deus me uniu a você com um propósito. Amém? Aleluia. Diz assim, Gênesis capítulo 11, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Irmãos, a Torre de Babel, você sabe, ela foi uma construção que não era a vontade de Deus. Quantos já leram e sabem que não era a vontade de Deus? Mas algo aconteceu ali que chamou a atenção de Deus. Que não foi a construção, mas que foi a unidade de propósito. Eles eram um povo que eram muito diferente um do outro, mas eles decidiram caminhar juntos. Aqui está um povo que é muito diferente um do outro, mas Deus uniu com um propósito para caminhar junto. Uma casa, ela só permanece cheia quando o povo é um. Jesus disse: uma casa dividida, ela não subsiste.
Uma esposa que vive acusando, culpando, condenando, julgando, cobrando o marido, não tem casa unida. O marido que faz a mesma coisa, não tem casa unida. Nós precisamos entender que em tudo, nós precisamos ter unidade de propósito. Não é uma unidade emocional, não é uma unidade da carne de eu quero, eu gosto, é uma unidade de propósito. Nunca pensei em vir para cá, mas Deus me trouxe aqui com um propósito. Se você que mora aqui nunca pensou em vir para a videira, está menos ainda pensei em vir para Morretes, mas Deus me trouxe aqui com um propósito. Nós precisamos, irmãos, entender. Você vai ver Deus começando a manifestar uma expressão do que admirava ele quando ele viu esse povo. Nós não estamos aqui construindo uma torre de Babel, mas nós estamos edificando uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote, cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo através das células que se multiplicam. Nós não queremos construir um império e fazer um monte de peças e subir para cima esse prédio. Pelo contrário, nós queremos abrir várias células, vários prédios nessa cidade. Para quê? Para cumprir o propósito. Aqui Deus teve que se levantar e Ele pessoalmente teve que descer do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para destruir a Torre de Babel, porque senão não teria quem impedisse aquele povo de crescer e avançar. Nós temos que ter unidade, irmãos, no mesmo pensar, na mesma linguagem, na mesma obra. Esses dias, falando com um membro, um jovem, ele falou: pastor, essa é a sua visão. Eu falei: não é a minha visão, é o que nós cremos como igreja. É o que o pastor Aloysio crê, é o que o pastor Hermes crê, é o que nós cremos como igreja. Eu sempre falo para os irmãos, sempre ensino os líderes, nós não vamos acertar um com os outros tudo. Eles vão me desagradar, eu vou desagradar eles. Mas nós precisamos entender que são mais os pontos que nos unem dos que nos desunem. Seu líder não vai acertar tudo com você, você não vai acertar tudo com o seu líder, mas Deus te uniu com um propósito. Porque tem irmãos, graças a Deus, não na videira de Morretes, mas em outras videiras maiores, porque a casa quando fica cheia tem de tudo um pouco. Mas tem irmãos em outras videiras, desentendeu, vai para outra célula. Daí na outra célula, não, aqui Deus me chamou, vou ficar. Primeiro desentendimento, vou para outra célula, não era aqui que Deus queria. Está na mesma igreja, mas não está na unidade de propósito. Nós precisamos, irmãos, ser cristãos nesse ano maduros, a ponto de entender que não é o que nós queremos, é o que Deus quer. Criança só faz o que ele quer, e se não fizer, a Luísa está nessa fase. Tem uma mesa na sala da minha casa, que coloca o videogame do meu menino, qualquer coisinha que fala não para ela, ela vai correndo, esconde debaixo da mesa e fica. Embeiça e ninguém tira aquela menina dali chamando, só na marra. Por quê? Porque ainda é um bebê. Mas quando se torna uma pessoa madura, se entende, não é o que talvez eu queria, mas é o que Deus me deu, porque tem um propósito. Irmãos, você sabe, nós queremos e nós fazemos de tudo para não ter contenda, para não ter discórdia, para não ter demandas, mas uma casa cheia em algum momento vai ter. Só que nós precisamos entender que existe um propósito em nós estarmos reunidos, unidos aqui, neste lugar, nessa igreja, nessa cidade. Eu creio, essa casa não só vai crescer, e vai crescer muito, mas é necessário haver unidade de propósito. Talvez você foi cair numa célula que você não queria, mas existe uma unidade de propósito naquela célula para você. Se você é uma pessoa que precisa aprender a visitar, Deus te coloca numa célula que o povo gosta de ficar e de comunhão. Mas eu não gosto muito de se misturar, mas Deus te colocou numa igreja que gosta de se misturar, porque Ele te uniu a um propósito. E quando nós vamos amadurecendo, nós paramos de fazer aquilo que nós queremos e passamos a fazer aquilo que Ele quer. O cristão, quando ele entende o propósito sobre a vida dele, ele começa a fazer coisas diferentes. Você sabe, irmão, eu sei que muitos falam assim, e eu já falei por muito tempo, eu quero ficar meio escondido, eu quero ficar nos bastidores. Mas eu vou te falar um negócio que Jesus falou: você não foi chamado para ficar escondido nos bastidores, porque quem fica escondido é treva, você é luz. A luz foi feita para iluminar. Jesus disse: se você é luz e você se esconde, você não cumpre o propósito. Como que pode uma candeia ser colocada debaixo da cama? Eu nunca quis aparecer, eu nunca quis ser pastor, jamais. Vestido social num domingo, num calor desse, misericórdia.
Mas eu entendi que Deus me chamou não para se esconder, mas para aparecer, num bom sentido da palavra, amém? Não é se aparecer para o homem me ver, eu construir um império para mim, mas é aparecer no sentido, se Deus me deu palavras, eu tenho que falar, se Deus me deu dom, eu tenho que usar, se Deus me deu talento, eu tenho que usar. Eu não posso ficar escondido, porque eu sou luz, luz ela aparece, ela ilumina, ela não se esconde. Então, se Deus te colocou numa igreja que é ativa, é porque Deus quer ver você ativo. Quem entende a graça de Deus, ele sai da passividade e ele entra num outro caminho chamado o caminho da proatividade. E não tem a ver com querer ou não querer, tem a ver com unidade de propósito. E quando nós entendemos esse princípio é fundamental, porque aí o diabo ele vai tentar dividir, ele vai tentar paralisar, ele vai tentar impedir, mas existe o que? Unidade de propósito. Amém? Quantos estão me entendendo? Dá um glória a Deus. Fala assim, irmão, vamos viver em unidade? Amém? Então, nós não podemos, se tem uma coisa que nós temos que aprender com esse povo, que nem o Espírito Santo tinha, que mexeu com Deus, é isso, unidade de propósito. Ao invés de haver dispersão, unidade. Competição, tem cooperação. Subtração e divisão, tem multiplicação. Nós não estamos aqui para concorrer um com o outro. Nós estamos aqui para cooperar um com o outro. Eu fico feliz quando os irmãos falam, pastor, irmãos, eu tenho mensagem minha, que não tem nem 8 visualizações no YouTube. Quando eu coloco os líderes pregar aqui, tem 27, 28, 30, eu fico feliz. Porque é sinal que o que eu tenho feito tem sido uma obra de Deus. Que o sucesso só é sucesso quando o sucessor é bem sucedido. E eu não fico, por que olharam mais o irmão pregando e não me olharam? Não, eu fico feliz que eu não estou aqui para competir. Eu estou aqui para dar as mãos e falar, vai mais alto do que eu. Eu com esse peso não aguento subir esse muro, mas você aguenta, vai. Esse tem que ser o nosso coração. Não tem que haver competição, qual líder é melhor, qual membro é melhor, maior, quem que faz um quebra-gelo melhor, um louvor melhor. Não, nós temos que cooperar um com o outro, investir um na vida do outro. O que é que esse povo fazia? Você acha que na Torre de Babel não tinha pessoa que era mais retraída? Não tinha pessoa que falava tudo errado? Não tinha pessoa que não gostava de se envolver? Tinha de tudo que é coisa lá. Porque era todas as nações reunidas num só mesmo lugar. Assim é a igreja. Deus reuniu um monte de pessoas diferentes, alguns muito loucos, e colocou um telhado em 4 paredes e falou, agora vamos viver tudo junto, com o mesmo propósito. E nós precisamos, irmãos, neste ano, amadurecer no Senhor e entender. Talvez você não queria estar aqui, mas Deus te colocou aqui. Talvez você não queria ter o pai que você tem, mas é melhor do que você merecia ter. Talvez você não tenha o cônjuge que você queria, mas é melhor do que você merecia. Talvez você não tenha o trabalho que você queria, mas é melhor do que você merecia. Talvez você não tenha a corte que você queria, mas é melhor do que você merecia. E nós precisamos entender, isso é fundamental, quando nós entendemos que tudo na nossa vida existe um propósito. Porque nós tendemos a achar que quando tem muita resistência não é de Deus. Tem muitas coisas que têm resistência e é de Deus. Mas nós precisamos entender, a casa ela fica cheia, porque Deus já prometeu, mas ela só vai permanecer cheia se houver unidade de propósito. Ao invés de eu criticar, meu líder não me visita, eu vou visitar. Ao invés de eu falar, o fulano não me manda mensagem, eu vou mandar. Ao invés de eu falar, o negócio hoje não tinha vida, eu vou manifestar a vida. Porque, irmãos, nós também podemos falar, mas nós temos que falar palavras de vida. Essa casa ela vai ficar muito cheia, vai faltar espaço nessa casa. Toda vez que você passar no central, você fala, esse prédio tem cara de videira. Esse prédio tem cara de videira. Eu já vejo as placas lá, eu já vejo um hall de cantina. Não é um negócio louco. O povo, irmão, o povo já tem que ler João 7,53 para eles aqui no final do culto, sem cantina, sem nada. E todos foram para a sua casa. Imagina com cantina lá naquele prédio que o Senhor vai nos dar. Já nos deu, mas nós vamos acessar. Daí que vai ter que falar, mas só que daí, graças a Deus, os mortos não vão levantar lá, vocês estão me incomodando. Mas aqueles que vão mexer nos caixão lá, que estava até no Facebook, esses vão comparecer, se render aos pés de Jesus.
Só que nós só cresceremos e avançaremos, só chegaremos num outro patamar, num outro nível, se houver em nós unidade de propósito. Nós precisamos ter esse coração que esse povo que não tinha o Espírito Santo teve. Amém? Você sabe, um dia um líder falou assim: pastor, falaram para mim que tudo que o senhor prega eu sou obrigado a pregar, que parece que eu sou um fantoche nas suas mãos. Você sabe, pessoas que amam disseminação, que não entenderam o propósito da unidade, eles falam isso. Mas pessoas que entenderam, elas falam: nós temos o mesmo Espírito, o mesmo falar, o mesmo comparecer. Não tem a ver com ser fantoche, tem a ver com andar para o mesmo lugar, para a mesma direção, para o mesmo rumo. Irmãos, não pode haver entre nós. Imagine, pastor Hermes dá uma direção, pastor Luiz dá uma direção, eu falo: não vou fazer. Ele mandou fazer, mas eu não vou fazer. E qualquer coisa, manda ele falar comigo. Soa que você está sendo maduro, mas é arrogância, soberba e imaturidade. Eu não vim fazer nada diferente, eu não vim fazer o que o Rafael aprendeu. Eu vim fazer o que os nossos pais nos ensinaram, porque existe uma unidade de propósito. Começou a videira em 1999 e sempre deu certo. Por que em Morretes iria dar errado? Se deu certo lá em Goiânia, norte, lá onde todo mundo estava esquecido, não vai dar certo aqui. Mas eu preciso, mesmo estando a 1.200 quilômetros de lá, ter unidade de propósito. Esses dias não, faz um tempo, nós batizamos umas pessoas da Cotev, e o pastor Hermes falou: você está batizando até os meus aí? Eu falei: pastor, tudo aqui e lá é seu. Os frutos que eu ganhar é do Senhor, o Senhor é meu Pai, eu estou te representando aqui. Nós não concordamos 100% em nada na nossa vida, nem em casamento, nem em família, nem em nada. Mas nós temos que ter unidade de propósito. Quando nós temos unidade de propósito, irmão, a soberba vai embora, a arrogância vai embora, e nós entendemos, nós temos a mesma visão, nós temos o mesmo falar, nós temos o mesmo comparecer. E tudo que fizermos, tudo que intentarmos, não poderá ser resistido, porque temos unidade de propósito. Eu não fico achando que o pastor Hermes quer mandar na minha vida, o pastor Luiz quer mandar na minha vida. Pelo contrário, eu fico feliz que tem alguém que fala na minha vida e me ensina, porque tem coisas que eu preciso aprender. Mas é uma unidade de propósito. Isso não me faz menor, inferior a eles. Pelo contrário, me mostra que eu tenho crescido e avançado. E nós precisamos ter esse coração para que juntos nós possamos crescer e avançar. Quando o seu líder te dá uma direção, quando o seu líder falar para você algo, é porque ele quer o seu bem. Talvez ele não falou da forma que você queria ouvir, mas falou para o seu bem. Ah, pastor, mas falou da forma errada. Então Deus falou com o diabo da forma errada, porque o diabo saiu do céu. Não, às vezes não é que falou da forma errada, é que o coração estava errado. E quando o coração está errado, tudo fica errado. Não vê no casamento? Quando o meu coração está errado para o meu cônjuge, tudo que ele fala está me ferindo, está me ofendendo. E às vezes ele não falou daquele jeito, mas eu estou ofendido. Por isso que nós precisamos entender, irmãos, unidade de propósito permanece a casa cheia. Amém? Eu quero compartilhar alguns pontos aqui com você sobre essa unidade de propósito. E a primeira coisa que eu te falei é que o povo é um. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: se há, pois, só queria que os irmãos não ficassem conversando e acalentassem aí a criança. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Existe uma grande diferença, irmãos, entre união e unidade. União é um saco que está cheio de batata. Unidade é as batatas sendo purificadas pelo fogo do Espírito, sendo descascadas, que fala do quebrantamento da alma, e amalgamado um no outro. Quando se faz um purê de batata, aí se torna o amálgama do Espírito, aí se torna unidade. Reunir um povo é fácil. O desafio é manter o povo em unidade. E nós precisamos ter esse coração, irmãos, de preservar no nosso meio a unidade. Assim como nós, pais, não gostamos quando os nossos filhos brigam, eu creio que Deus também não gosta quando seus filhos brigam, porque Deus nos criou para viver em unidade. Jesus, a maior oração dos evangelhos está em João 17, Jesus fala assim,
Pai, eu guardei todos eles em mim, e eu falei para eles que eles sejam um, assim como eu sou com o Senhor, para que o mundo veja e creia que nós somos um. Você sabe o que vai atrair mais pessoas aqui? O que está em Gênesis 11, 6 e o que está em Atos 2. Unidade de propósito. É como eu sempre falo para os irmãos, você não pode falar mal da tua igreja, lá para a tua família, depois querer trazer sua família para a igreja. Não pode falar mal da sua igreja para a sua família, depois querer levar para o encontro. Porque eles vão falar, mas como assim? Está falando mal, agora já está falando bem? Como é que é esse negócio? Você sabe? Eu tive isso na minha família. Minha mãe teve uma época que ela era da videira e ela tinha desentendimentos, né, com família, porque lá na fazenda Rio Grande, em Eucaliptos, a igreja que eu liderava lá, metade era família, e você sabe que família também tem desentendimentos. E era aquela competição de testemunho, sabe? É o errado, é o sujo falando mal lavado. Tipo, ele está fumando, mas ele está reclamando do outro que está bebendo. É porque eu não tenho a posição que ele tem. E vira uma bagunça. E era assim na minha família lá. E tanto meu pai como meu tio eram ímpios. E os ímpios falavam do outro, falavam, mas como que pode? Eles ficam brigando lá e chamando nós para ir para a igreja. E é um fato, irmãos, quando nós não entendemos essa unidade de propósito, nós não conseguimos atrair outros também. Nós precisamos ter essa unidade de propósito para que nós possamos atrair outras pessoas também. Se os seus familiares verem você reclamando da sua igreja, dificilmente eles vão querer pisar o pé na sua igreja. Só que aqui não existe pessoas perfeitas, começando por você, começando por mim. E se existisse, nós estragaríamos essa igreja. Nós não somos perfeitos, mas nós somos um povo que estamos unidos no mesmo propósito. Não vamos acertar tudo um com o outro, mas nós precisamos ser o que essa palavra diz aqui. O povo precisa ser um. Já falei para os irmãos uma vez, vou repetir porque tem pessoas novas, mas existiu uma época, conta-se a história da era glacial, que tinham muitos porcos espinhos, que eles estavam unidos, mas um ficava espetando o outro, e eles começaram a se separar porque estavam machucando um ao outro. Só que começaram todos eles a morrer, porque sozinhos eles não conseguiam se aquecer e morriam com o frio. E eles tomaram uma decisão. Esse frio, ele é cortante, mas sozinho ele se torna mais cortante e sombrio ainda, que vai nos matar. E eles decidiram se unir novamente. Eles preferiram ficar recebendo espinhada um do outro, mas aquecidos uns com os outros, para sobreviverem. Irmãos, a pior coisa, a pior loucura nossa, é querer cair no estágio do isolamento. Você sabe, eu nunca vi uma pessoa que ela é dissiminosa, que ela é linguaruda, que ela é rebelde, que ela fica detonando as pessoas, se dá bem na vida. Nunca vi. Todos que eu conheci que se levantaram contra autoridades que Deus levantou, ainda que as autoridades estavam erradas, acabaram mal. Alguns até amigos meus, pastores, hoje estão, uns na biqueira, outros no boteco, outros jogando pôquer, e tudo afundado. Alguns até divorciaram. Porque eu nunca vi pessoas se levantar contra os ungidos de Deus e permanecer do jeito que estavam. Por isso nós precisamos entender, irmãos, nós não vamos acertar uns com os outros sempre. Eu não vou satisfazer os irmãos sempre. Quer se frustrar, coloca expectativa em mim. E se eu quiser me frustrar, eu tenho que colocar expectativa em você. Mas eu entendo uma coisa. Deus me colocou aqui, me uniu a você, por causa de um propósito. E Deus te uniu a essa igreja, a sua célula, por causa de um propósito. Amém? Aleluia? Glória a Deus. E sobre esse texto, eu queria falar alguns pontos com você. O primeiro deles é que vem a divisão por família. Você sabe, irmãos, o que o diabo ele quer dividir por família? A família fala de algo carnal, emocional. Pela família a gente faz qualquer coisa, sim ou não? E às vezes na igreja nós geramos um laço uns com os outros muito familiar. E aí às vezes acontecem as coisas, nós preferimos ficar pelo laço familiar do que pelo propósito. Nunca fique pelo laço familiar, fique pelo propósito. Como eu sempre falo para os irmãos, teve pessoas que investiram na minha vida, pastores, grandes homens de Deus, que um dia decidiram sair daquilo que Deus tinha chamado eu. Porque eu creio que nem todo mundo foi chamado para ser videira. Mas eu fui chamado para ser da videira. E quando eles saíram, eles me ligaram. Rafael, você não vai vir? Eu falei, não vou. Ah, você agora quer me abandonar depois de tudo que eu fiz por você? Você mudou, hein? Eu falei, não, eu não mudei, eu continuo no mesmo lugar, você que está mudando. Mas aí tudo aquilo que a gente construiu, aquilo que nos uniu está nos separando. Daí colocou a uvinha, a videira. Eu falei, olha,
Eu amo você, sou grato por tudo que você fez na minha vida, mas eu prefiro ficar com um propósito do que ficar com um laço simplesmente emocional. E nós precisamos, irmão, porque muitas vezes o laço emocional nos cega. Toda história tem dois lados. E pelo laço emocional, muitas vezes nós só ouvimos um lado da história e não queremos ouvir o outro lado da história. Mas nunca fique com a história emocional, fique com a verdade, porque a verdade permanece. O diabo sempre vai querer gerar discórdia. Você pode ver uma célula, está todo mundo lá, tem 2 membros na célula, 3. Todo mundo, pela fé, né? Porque 3 não é muita gente, mas está todo mundo, nós declaramos, minha célula é 10, vai ter 10, vai ter 12, vai ter 15, e não sei o quê. Aí a célula cresce. O que começa a acontecer? Tá tendo panelinha nessa célula. Só vai igrejar na casa do fulano. Na minha ninguém vem. Tira selfie com fulano, comigo ninguém tira selfie. Já ouvi até isso, para os irmãos terem uma ideia. E aí as pessoas elas caem nesse engano. Esses dias o irmão falou, pastor, parece que a gente vai ficando velho de igreja, vai sendo esquecido. Eu falei, não, pelo contrário, você vai ficando velho de igreja, você tem que começar a ajudar a cuidar dos irmãos mais novos. Você não pode ficar a vida inteira querendo ser cuidado. Tem 30 anos, 40 anos, está barbado e quer morar com os pais. Não, é hora de sair, crescer, avançar. E assim é os filhos espirituais. Não é que ficou esquecido, é que nem eu. O pastor Hermes nunca me ligou, me esqueceu, não. Ele acredita tanto no meu potencial que eu amadureci, que ele não fica me ligando, porque ele sabe o que eu vou fazer. E assim é os filhos naturais e espirituais também. Se não fica te ligando, é porque acredita no seu potencial e sabe que você vai ajudar a cuidar dos filhos mais novos. Porque, irmão, não dá para mim dar a mesma atenção para o Emanuel que eu dou para a Rebeca. E não dá para dar a mesma atenção que eu dou para a Rebeca para a Luísa. Se eu der a mesma atenção para a Rebeca que eu dou para a Luísa vai perecer. E assim são os irmãos da igreja. Por isso nós não podemos deixar a divisão tomar conta do nosso coração. Faz para o teu irmão aquilo que você quer que faça para você. Ajude a cuidar, irmãos. Eu conto com os irmãos para nós cuidarmos dos filhos mais novos que Deus vai nos dar nessa casa. Você não pode aceitar 2, 3, 5 anos, nunca levou ninguém para o encontro, nunca consolidou ninguém, nunca fez algo que Deus te chamou para fazer. Não precisa todo mundo nessa igreja ter título de líder. Se todos tiverem o título, não vai ter membro. E como diz o ditado, né, onde tem muito cacique, né, vai ter pouco índio. E vai ficar difícil o negócio. Mas acredita em mim, o teu lugar, o teu chamado é o teu lugar, o teu chamado, ninguém vai pegar. Mas também não deixe de cooperar com aquilo que Deus te deu como dom, como talento. Amém? Aleluia, irmãos? Glória a Deus. E a segunda coisa, né, é a divisão das línguas. O que é a divisão das línguas, pastor? Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 1:10. Glória a Deus. Amém? Rogo-vos, Paulo falando para a igreja de Corinto, rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não é o que o pastor acha, é o que nós cremos como igreja. É o que eu sempre falo para os irmãos. Um dia, um dos pastores na reunião da vinha falou, agora o Rafael colocou lá em Morreto esse negócio de igrejar. Eu falei, não coloquei nada. Eu ouvi um dia no cursão, o pastor Aloysio falando no vídeo sobre o igrejar. Que o igrejar é um neologismo, é um verbo provocativo, tirado do substantivo igreja, que nos incita a viver a vida em comunidade, que ele tirou lá do livro de Atos dos Apóstolos. Eu poderia muito bem falar, nossa, olha que legal, está me elogiando o que eu estou fazendo. Não é eu aprendi com o pastor Aloysio, porque eu tenho a mesma linguagem. E nós precisamos ter a mesma linguagem. O fulano lá faz diferente. Não, todos nós falamos a mesma linguagem. Agora nessa igreja só fala de crescer e multiplicar. Sim, porque nós queremos ganhar do inferno, não aceitamos perder para o inferno. Irmão, aqui nesses lugares vazios, quantas pessoas que estão no boteco, nas biqueiras que poderiam estar aqui. Então falar de crescer, de frutificar, de multiplicar,
não é ofensivo, pelo contrário, é falar que nós queremos ver outras famílias sendo salvas, restauradas e restituídas. Não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que está escrito na palavra do Senhor. Falar que nós vamos crescer, frutificar e multiplicar não é o que eu inventei. É o que está escrito em Gênesis 1, do 26 ao 28. É o que está escrito em Atos capítulo 2, do 42 ao 47. É o que nós cremos. Por isso nós precisamos ter a mesma linguagem. Ah, o pastor não deixa servir no encontro porque tal coisa não sei o quê. Não é o pastor, é o que nós cremos. Ah, nessa igreja agora, para liderar, não pode namorar. O pastor acha que não pode namorar. Não é o que eu acho. É o que nós cremos, que confiar na carne vai levar para o abismo. E um abismo chama outro abismo. Carne nunca presta, nunca vai prestar. Então não é o que o pastor acha, é o que nós cremos. Se quer investir no namoro, investe no namoro, deixa a liderança de lado. Mas se quer investir na liderança, deixa o namoro de lado. Alguma coisa nós temos que colocar na cruz. É isso que nós precisamos entender. Existe uma renúncia, que não é o Rafael que impõe, mas é o que está escrito. Uma das coisas que Jesus fala para ser discípulo dele é: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Porque nessa igreja cobra demais, não é nessa igreja. É a Bíblia que ensina que a partir do momento que você nasceu de novo, não é o que você quer, é o que Ele quer. Ele morreu por você, mas Ele quer viver através de você. Esse é o coração de quem entendeu o propósito. Amém? Aleluia? Porque é o seguinte, irmão. Se a pessoa está numa igreja que ninguém visita, ela reclama. Se ela está numa igreja que visita demais, ela fica brava também, porque agora ninguém me deixa em paz. É do ser humano isso. Mas nós precisamos ser realizados não porque pessoas fazem ou deixam de fazer, mas porque existe um propósito. O irmão Lázaro, quem falecido, né? Não o Lázaro que morreu lá para o lado de Goiânia, o Lázaro, o cantor. Ele conta num dos testemunhos dele que quando ele converteu, o povo não parava de ligar, de querer ir na casa dele. E ele, esse irmão, agora não me deixa em paz. Aí Deus, para tratar o coração dele, que ele fala em Deuteronômio 8, de dar uma volta na rua 8, Deuteronômio 8, no deserto. Ele fala assim: eu reclamei do povo ficar me visitando, agora Deus, para me tratar, não deixou mais ninguém me visitar e ninguém ligar para mim. Ele falou, eu comecei a falar, cadê esses irmãos? Cadê o amor? Porque ninguém sabia, mas Deus sabia do coração dele. Então, nós precisamos entender que a nossa realização e satisfação não está em pessoas, mas está no propósito. Se eu quero que faça, eu vou fazer também. Mas eu preciso entender que não é pessoas acertando ou errando comigo que vai me trazer para o propósito, mas é Deus ter me estabelecido no lugar certo. Por isso, irmão, tenha a mesma linguagem. É nós que cremos, é nós que vivemos, é nós que acreditamos. Amém? Aleluia. Terceira coisa sobre esse povo, as terras. O que simbolizam as terras, pastor? Simbolizam territórios. Você sabe, irmãos, nós não podemos preservar no nosso meio uma cultura de esse é o meu lugar, esse é minha função, esse é meu não sei o que, só eu posso tocar no louvor, só eu posso não sei o que. Os irmãos podem reparar no encontro com Deus, eu sempre faço questão de fazer um reboliço nas nossas equipes. Um dia eu quase caí no erro de deixar só uma pessoa numa função. E um dia eu ouvi da pessoa, que ela falou, eu sei que o pastor vai me colocar naquela função, porque ele sabe que eu faço acontecer. Pois naquele dia que eu ouvi falando, eu tirei. Porque a pessoa tem que entender que ninguém é insubstituível. Só Jesus é insubstituível. Nós não. Se eu chutar tudo e sair hoje, daqui amanhã tem outro pastor melhor do que eu. Sabe o que é o nosso mal? Nós achamos que nós somos os melhores. Se eu entregar a célula, ninguém vai ocupar o meu lugar. Se eu sair da célula, ninguém vai ocupar o meu lugar. Pelo contrário, irmão. Elias um dia caiu na justiça própria. E ele falou assim, Senhor, porque agora está tudo me perseguindo, que o Senhor não me ajuda. Os meus pais se doaram a falsos deuses. Os meus antepassados fizeram coisas e eu estou aqui certinho. Eu faço acontecer. E Deus falou assim, Elias, você não sabe de nada, irmão. Só tem 7.000 que eu guardei para ocupar o seu lugar, se você não quiser. Você sabe, eu acho poderoso isso nesse texto. Que às vezes nós achamos, né? Não, eu sou um pastor visitador, sou nada. Tem pessoa bem melhor do que eu. E eu que não caio nesse engano de achar que esse território é meu, essa igreja não é minha, vocês não são meu, as células não são minhas, nada é nosso, tudo é dele. Eu sempre falo para os líderes. Tem líder no nosso meio aqui que uma hora estava liderando adulto, daqui a pouco já estava com o jovem, daqui a pouco voltou para adulto de novo.
Aí o líder está lá gerando o discípulo dele para multiplicar a célula, precisa na outra célula, e ele tem que ir, porque nada é nosso, tudo é dele. Não existe o meu território, existe o território dele. E nós precisamos ter isso no nosso coração. Se o pastor me mandar para tal célula, eu saio da igreja. Se o pastor me mandar para tal lugar, eu saio da igreja. Veja, o quanto que falta amadurecer. Como eu sempre falo para os irmãos, nunca quis vir para cá, mas agora eu amo, eu sou apaixonado por esse lugar. Irmão, nem lá em Santa Catarina eu estava tão satisfeito igual eu estou aqui, porque esse é o meu lugar. É onde Deus estabeleceu o meu propósito, mas não é meu esse lugar. Se amanhã o pastor Armin precisar de mim lá em Ponta Grossa, ou lá em outro lugar, em outro município, aleluia. Que nem um território é meu, tudo é dele. Nada é seu, tudo é dele. Amém? E nós precisamos entender, aquilo que é nosso, o Senhor não deixa ninguém tomar. Amém, irmãos? E, por último, as nações são a consumação de uma divisão. Então, primeiro nos separamos por preferências entre irmãos, depois começamos a falar de forma diferente, depois, se for corrigido, começamos a dividir territórios, e depois vem essa questão de querer tomar, ocupar, fazer uma nova nação, uma nova linguagem. Eu quero te falar, se anota isso no seu coração, irmão. Visão mais visão da divisão. Você não pode achar, eu não posso achar, a minha opinião é essa. Porque sabe qual é o problema das pessoas, irmãos? Se eu fosse líder, eu fazia assim, mas não quer ser líder. Se eu fosse o pastor, eu tratava diferente, mas não quer ser pastor. Se eu fosse a pastora, eu fazia diferente, mas não quer ser pastora. Não quer ser discipuladora, não quer ser líder. Mas eu fazia diferente, mas só não quero ser. Não, irmão. Dizia minha mãe, quer melhor? Quer mudança? Faça melhor. Então, entenda um princípio, irmãos. Aqui nós não estamos para ser um melhor e maior que o outro. Nós estamos para ser um povo com o mesmo propósito. Tudo que eu ensino os irmãos aqui eu aprendi no cursão, no CTL e no seminário. Por sinal, já abriu vagas, pode se inscrever. Nada aqui é o Rafael que aprendeu. Tudo é cursão, CTL e seminário. Às vezes fala, nossa, pastor descobriu um negócio novo. Não, já estava na Bíblia há 2023 anos atrás. Porque nós não pregamos coisas novas, nós pregamos as boas novas. Eu fico feliz quando os nossos pais espirituais olham para nós e falam, não, lá está acontecendo aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos. Eu não quero ser um homem que fala, o pastor Rafael inventou tal coisa lá. Eu não quero inventar nada. Porque na vida nada se cria, tudo se copia. Time que está ganhando não se mexe. Eu só quero dar continuidade naquilo que os meus pais começaram a fazer. Falei para o Emanuel, falei, agora tua irmã vai embora, você vai começar a caminhar comigo e eu quero começar a treinar você também. Apesar de minha esposa ser a primeira treinadora dos nossos filhos, falei para ele, você vai começar a andar comigo, você vai começar a ter compromissos. Tua irmã, o que eu tinha para ensinar, eu ensinei. Desde os 12 anos de idade, levei para missões holidays. Nunca achei que era gasto, nunca achei que era prejuízo. Sempre paguei para ela, encontro, reencontro. Inclusive, foi para um encontro com Deus lá no Rio de Janeiro, vai ir hoje. Porque eu sempre achei que investir nos filhos é a melhor coisa. Que a Bíblia fala que os pais entesouram para os filhos. Falei, agora ela está indo embora o ano que vem, você vai começar a caminhar comigo. Daqui a pouco ele vai embora também. Já começa a Rebeca, depois vou ensinar a Luísa. Esse vai ser o meu papel. Enquanto Jesus não voltar e não me levar, eu vou treinar os meus filhos. Porque o meu sucesso só é sucesso se os meus sucessores forem bem-sucedidos. Você precisa entender, irmãos. Nós não viemos para a videira para mudar a visão de nada. Nem eu vim para mudar. É como eu falei para minha esposa, sempre falo. Se eu saísse da videira, eu nem sei o que ia ser de mim, porque eu ia fazer tudo que eu aprendi na videira em outro lugar, só para falar, não sou mais da videira. Eu não sei fazer outra coisa. Eu amo igrejar, eu sou povão, eu gosto de estar com o povão, eu amo estar junto, é isso que eu aprendi a fazer. E não sei fazer outra coisa. E nós precisamos entender, irmãos, que não tem mérito falar eu inventei coisa nova. Pelo contrário, tem mérito quando nós mantemos a unidade de propósito. O fulano lá, a célula dele está minguando porque ele não visita. Não é esse o nosso coração. A célula dele está minguando, vamos todo mundo ajudar ele a fazer um evangelismo, saindo da toca, vamos orar junto com o irmão, vamos jejuar junto com o irmão, e não criticar que não está crescendo porque o irmão está errando. Não é esse o nosso coração, irmãos. Nosso coração é juntos crescermos, avançarmos e frutificarmos. Amém? Aleluia, irmãos? Então fala assim, o segredo para o sucesso é unidade
de propósito. Amém? Segunda coisa, todos têm a mesma linguagem. Irmãos, nós precisamos entender. Nós precisamos ter a mesma linguagem. Qual linguagem? A linguagem da palavra do Senhor. Amamos encontro com Deus, amamos célula, amamos o culto, amamos igrejar, amamos estar junto. Mesma linguagem de propósito. É juntos que nós vamos permanecer aquecidos. O diabo tentou paralisar, mas ele não conseguiu. Ele vai tentar de que forma? Ele tentou de maneira externa, agora ele vai tentar de maneira interna. Mas nós precisamos permanecer unidos no mesmo propósito. Amém? Isso aqui é forte. Isso aqui você pode anotar para colocar depois no seu Facebook. Não basta termos unidade de propósito. Precisamos também ter unidade de linguagem, falar a mesma coisa e também precisamos ter o mesmo coração. O que é ter o mesmo coração, pastor? É ter o mesmo coração bíblico. Nós fomos chamados para gerar filhos para o Senhor. É o que eu sempre falo para os irmãos. Se crescer a equipe do louvor e avançar, glória a Deus que cresça em nome de Jesus. Mas nosso objetivo principal é gerar filhos para o Senhor. Esse é o nosso coração, esse é o nosso propósito. Irmãos, por que a videira não tem setores? Porque setor muitas vezes causa divisão. É um achando que o setor dele é melhor que o outro. O fulano trabalha no setor do casamento, é melhor que o setor da libertação. O fulano trabalha no setor da ação social, é melhor do que o outro setor. O fulano trabalha no setor lá de ajudar os pobres. Não tem setores, só existe um setor, o setor reino dos céus. Cristo Jesus, ganhar o perdido, investir no perdido para que ele possa crescer, avançar, frutificar e multiplicar. E gerar filhos para o Senhor também. Todos nós podemos orar por libertação, todos nós podemos orar por cura, todos nós podemos visitar, todos nós podemos investir um na vida dos outros. Esse é o nosso ministério. Reconciliar pessoas com Cristo Jesus. Amém? Aleluia, irmãos. Que nós possamos então ter esse coração, porque olha só o que diz lá em Salmo 133, abre lá. Glória a Deus. Aleluia. Ó, como é bom e agradável que vivam em unidade os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali o que, irmãos? Ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabe aonde que Deus ordena a bênção? Onde existe unidade. Mas sabe aonde tem maldição também? Não, onde tem divisão. Pastor, mas eu não sou mais amaldiçoado, Cristo levou toda a maldição. Mas é a maldição da lei. Quando você cai na maldição da lei, que é você querer fazer e merecer, aí você só recebe se você merecer. Só que aonde tem maldição da lei, irmãos, pessoas se tornam facciosas, se tornam levianas, se tornam maledicentes, fuxiqueiras. Você sabe, uma pessoa mexeriqueira fede longe. Mexerica fede longe ou não? Mexerica, se abrir ela cheira de longe. E o mexerico dentro da igreja é a mesma coisa. Você sabe, irmão, que tem igreja. Isso aqui é forte que eu vou te falar. Os mais antigos sabem do que eu estou falando. Tem igreja que se adulterar nunca mais pode ceiar. Nunca mais. Você vê como é sério o adultério. Mas na Bíblia, que no adultério, biblicamente falando, matava os dois. Mas na Bíblia, fuxico matava todo mundo. Fuxico e fofoca dentro da igreja é pior do que adultério. É pior que qualquer pecado, porque destrói o corpo de Cristo. E a Bíblia diz, ai, destruir o corpo de Cristo. Por isso nós precisamos, irmãos, ter unidade de propósito. A sua opinião, a minha opinião, quando está contra a palavra de Deus, não importa de nada. É o que está escrito. Um dia eu estava falando com um casal
e o casal falou, e se fosse com o senhor que acontecesse tal coisa que aconteceu comigo? Fala, olha, eu não estou aqui para falar o que eu faria, estou aqui para falar o que está escrito, perdoa. Porque não é o que eu ia fazer, não é o que eu acho, é o que está escrito. Por isso que a nossa opinião tem que sempre ser de acordo com a palavra de Deus. Amém? E terceiro e último para encerrar. Não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Sabe, irmãos, eu tenho orado para que nós sejamos um povo não só de unidade, mas de unidade consagrada. Se o teu irmão está mal, vai jejuar pelo teu irmão. Se o teu irmão está mal, vai orar pelo teu irmão. Faça um compromisso com o teu líder de célula. Líder, vamos fazer um disco de oração, uma vez por semana. 3 horas um povo, 4 horas da manhã outro povo, 5 horas da manhã outro povo. Vamos orar por todos aqueles que saíram da nossa igreja. Vamos orar por aqueles que estão na nossa igreja, para que fortaleça o casamento, para que eles avancem financeiramente, para que as famílias cresçam, para que avancem. Aquelas irmãs que querem ter filho, vamos orar para que elas vão ter filho, que enfermidade não tem poder no nosso meio. Nós temos que ser esse povo. Não podemos, irmãos, fazer como fizemos em 2022. Deus acordando a gente para orar. Ai, acho que é coisa do inimigo. Não, às vezes é Deus querendo nos levar a orar por uma pessoa que precisa da nossa oração. Não é a célula do seu líder, é a nossa célula. Não é a igreja do Rafael, é a nossa igreja. Tem irmão que às vezes eu conversar, ele fala, eu sempre falo para ir lá na videira. Então lá na videira, mas não é só a igreja? Não, eu não acostumei ainda. É a nossa igreja. É aquilo que nós fazemos. Quando nós, irmãos, aprendemos a andar em unidade de fé, tudo que nós fizermos, não haverá restrição. Dinheiro não vai nos parar, governo não vai nos parar, vizinho não vai nos parar, nada vai nos parar, porque a igreja ela é imparável, instuplável em inglês, imparável. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Quando existe unidade de propósito consagrada, as portas do inferno não vão prevalecer. Nós precisamos ser um povo, irmãos, que se levanta esse ano para vermos o negócio acontecer nessa cidade. Deus levantou um povo que é eu e que é você para fazer a diferença nessa cidade. Eu quero te convidar a se colocar de pé, pedir já para os irmãos louvor virem aqui. Eu quero contar uma história que eu contei um tempo atrás, e você que já ouviu, você vai colocar na conta do amor. Aleluia.